Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um vídeo aqui sobre o desmame do Davi, como vocês viram aí no título. Acho super legal falar isso aqui, porque na época em que eu comecei a pensar em encerrar, né, esse ciclo, em fazer o desmame do Davi, eu procurei por vídeos aqui no YouTube para ouvir a experiência de outras mães. E, enfim, acho que é válido, acho que cada uma passa por uma experiência e o que eu puder ajudar vocês aqui com esse vídeo é a minha intenção, tá? Então vou compartilhar com vocês como que foi o processo do desmame aqui. Sei que muitas mães têm, assim, um pouco receio, né? Porque para criança que não pega chupeta, mamadeira, que foi o caso do Davi, é mais difícil de introduzir esse desmame. Vou contar um pouquinho para vocês de como que foi esse meu processo por aqui. Mas antes, vamos voltar lá atrás, no início da minha amamentação. Eu compartilhei um pouquinho lá no Instagram, onde eu falei como que foi a minha experiência. Quando o Davi nasceu, meu leite não demorou muito a descer, até que foi rápido. E aí, na maternidade mesmo, né, ele já veio pro peito, acabou machucando. No terceiro dia de vida do Davi, quando a gente já estava em casa, eu chamei uma consultora de amamentação da minha cidade. Ela foi até em casa, fez laser no meu peito porque machucou, me ensinou como que era a pega correta. E a partir daí eu comecei a insistir na amamentação, mas senti muita dor no começo. Falei isso lá no meu Instagram, eu fiquei mais ou menos 40 dias, mais de um mês, sentindo dor no peito, eu tinha muita sensibilidade. Então, assim, não sei se pelo fato de eu ter a prótese silicone essa sensibilidade era maior, não sei, tá? Posso estar falando besteira aqui. Mas, enfim, eu senti muito, doía demais. Toda vez que ele vinha, né, pra mamar, já era aquela coisa, uma preparação, e eu não conseguia fazer movimento nenhum, ficava toda corcunda, assim. Mas eu insisti porque eu sabia da importância da amamentação e eu queria muito conseguir amamentá-lo, né? No início a gente até complementou com fórmula e eu não tenho, assim, nenhum problema quanto a isso. Mesmo se fosse necessário pausar a amamentação por algum motivo maior, eu teria parado e ficado na fórmula, mas eu sabia que a gente conhece o nosso limite, né? Então eu insisti, continuei e mais ou menos depois de uns 40 dias já foi ficando mais tranquilo de amamentar. Novamente falando, essa é a minha experiência, tá? Se você teve uma experiência super tranquila com a amamentação, ótimo. Tem mães, tem amigas próximas que eu já conversei que não passaram nada disso. Então é muito particular. Minha intenção aqui não é colocar medo se você aí gravidinha tá me assistindo. É só contar a minha experiência, algo que eu sentia falta também nessa época quando eu tava pro Davi nascer, era realmente de ver outras mães falando da sua experiência sincera ali com a amamentação, né? Eu ouvia que era difícil no começo e tudo mais, mas eu nunca ouvi um relato assim, de fato, com detalhes assim, sabe? Acho que as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre esse assunto, de ser julgada e tudo mais. Até as mães que escolhem não amamentar também têm muito medo de falar sobre. E, gente, hoje em dia cada um tem uma forma de pensar. A gente tem a internet aí pra isso, cheio de informação. Então, a minha intenção nesse vídeo jamais é julgar outra mãe e nem questionar as minhas escolhas aqui, só compartilhando mesmo a minha experiência com vocês. E aí, passados 40 dias, já foi ficando mais tranquilo e eu consegui amamentar exclusivo o Davi. Ele não pegava mamadeira, nem chupeta. Eu até tentei em alguns momentos que eu tive que sair para trabalhar ou sair à noite. Tentei introduzir a mamadeira, mas aí ele não pegava mais. E aí, como nessa época a gente estava de mudança de cidade, a minha rotina mudou bastante, eu não estava mais trabalhando CLT com o horário certinho, então eu preferi ficar em casa 100% com o Davi. Eu tive essa escolha, nessa oportunidade, e aí mantive a amamentação exclusiva. E assim foi, até mais ou menos quando ele estava com 7 meses, aí eu comecei a voltar a trabalhar, e aí foi ficando mais complicado. Ele mamava de manhã, ele mamava mais ou menos ali no meio da tarde e à noite sempre ele não conseguia dormir, pegar no sono sem mamar. Então eu meio que condicionei ele a dormir sempre mamando, né? Ele pegava no sono mamando. E assim, isso aconteceu, foi indo, né, conforme os meses. E quando ele fez 1 ano, eu falei, bom, acho que está na hora de parar,
porque pra mim já não tava mais viável em relação a horários, trabalho, foram aparecendo mais trabalhos e aí foi ficando mais difícil conciliar. E aí quando a gente ia, né, pra nossa cidade, pra Prudente, que a gente viajava até lá e eu precisava sair à noite com algum compromisso, alguma coisa, era mais complicado porque eu tinha que sempre ficar preocupada com o horário, voltar mais cedo porque ele só dormia mamando. Então eu também estava assim, sendo bem sincera com vocês, já cansada, sabe? Acho que eu já tinha chego no meu limite. E aí comecei a introduzir a mamadeira. Nessa época, ele também coloquei ele na escola. Então ele ia meio período para a escola, que era na parte da tarde, então ele já não mamava mais durante o dia. O que ajudou, né, a ir começando esse processo de desmame. Porém, à noite, sem sucesso. Ele não pegava mamadeira, ele não pegava chupeta. Eu tentei evitar o peito algumas vezes, ele chorava muito, se debatia, ficava muito nervoso. E aí eu acabava sempre cedendo, porque pra mim era mais cômodo e fácil fazê-lo dormir mamando. E aí isso foi indo, e hoje, com 1 ano e 7 meses, Davi completou. Agora em março, há mais ou menos um mês atrás, por isso que hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês, né, dia 3 de abril de 2023, falei, vou gravar porque agora já faz um mês exatamente que eu encerrei esse ciclo de fato, nós conseguimos fazer o desmame do Davi. E posso falar até compartilhei lá no meu Insta, mas posso falar pra vocês que a escola ajudou muito, porque aí esse ano o Davi começou a ir integral pra escola, né? Então ele já não mamava mais na parte da manhã, nem à tarde, ele só estava mamando quando ele chegava da escola. E aí eu fui mantendo, quando ele fez 2 meses de escola integral, eu decidi que eu iria fazer o desmame. E aí, resumidamente, o que aconteceu na semana em que nós iniciamos o desmame, nós fomos para Prudente e aí lá minha sogra conseguiu fazer ele dormir sem o peito, né? Sem que eu não estava presente, eu tinha saído à noite e ela conseguiu fazer ele dormir. Depois, no outro dia, a minha mãe conseguiu fazer ele dormir, deu mamadeira para ele pegou a mamadeira. E aí eu fiquei super feliz, eu aproveitei que 2 dias seguidos elas conseguiram fazer ele dormir sem o peito e continuei esse ciclo, sabe? No dia que eu fiquei com ele à noite, eu peguei e fui tentar fazer ele dormir sem a mamadeira, chacoalhando de um lado pro outro. Ele chorou, esperneou, ele não chegava a abaixar minha blusa, isso ele não fazia, mas ele ficou bem irritado. Mas assim, eu sabia que tipo tava assim faltando pouco pra dar certo, sabe? Então eu insisti e ele pegou a mamadeira, ele tomou a mamadeira comigo no colo e eu fiquei assim de cara, porque era uma cena muito rara ele aceitar eu dar a mamadeira pra ele, né? Outra pessoa, que foi no caso da minha sogra, minha mãe, ele aceitou depois de muito tempo também, mas aceitou. E comigo não, comigo ele não aceitava e nesse dia, um mês atrás, ele aceitou. E aí ficamos 3 dias completos sem ele mamar. E aí eu falei, gente, o desmame realmente começou. Sabe, foi algo que eu tava com tanto medo, eu tava com tanto receio. E quando chegou o momento, simplesmente aconteceu. Novamente, não foi fácil, ele chorou, depois ele acordou no meio da noite, chorando. Eu tive que pegar ele, ficar chacoalhando bastante tempo até ele pegar no sono de novo. Então, assim, realmente não é fácil, exige um esforço da mãe, no sentido de, tipo assim, ser forte, firme, mesmo em ver a criança chorando, falar, não, vou chacoalhar, ele vai dormir. E aí fui acalmando ele, tudo, ele foi pegando no sono e assim foi. Nós voltamos para Araçatuba e eu continuei fazendo isso, dando a mamadeira todos os dias, mandando a mamadeira para a escola também. E assim foi, hoje faz um mês que o Davi não mama mais, meu leite já até secou, o peito diminuiu muito. E é estranho, né, porque 1 ano e 7 meses aí nessa jornada amamentando. Até falei isso no meu Instagram, que eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim mesma, de ter conseguido chegar até aqui. Eu não imaginava que eu ia conseguir tanto tempo, eu sei dos benefícios da amamentação, então óbvio que por isso eu continuei. E também pela questão do apego, do carinho, do aconchego, essa relação, né, de mãe e filho que é tão gostosa. E com certeza eu queria manter isso com ele. Mas sendo muito honesta e sincera com vocês, eu já sentia que tava na hora de parar, sabe? Eu tava muito cansada, Davi acordava muito de madrugada por conta do peito. E aí agora isso também tem melhorado, então assim,
Fiquei muito feliz e orgulhosa por ter chegado até aqui, mas reconheci que era o momento de parar e foi tranquilo, melhor do que eu esperava. Então, o que eu posso deixar de dica para vocês é: você vai saber o seu limite, até onde você pode ir. A criança, o Davi, ele já come super bem durante o dia, então não era algo também que eu sentia que, ele tá com fome, então ele precisa, não era mais essa questão. Então, acho que você tem que insistir, persistir, que vai dar certo. Se você tiver ajuda, né, da sogra, da mãe, do marido. Eu, no caso aqui em Araçatuba, né, a gente fica sozinha, só eu e o Leandro, então era mais difícil também. Por isso que eu falo que foi crucial eu ter ficado essa semana lá em Prudente com a ajuda da minha sogra e da minha mãe, que aí também deu um start assim pra gente iniciar. Mas se você tiver essa possibilidade de ajuda, com certeza é super válido da criança dormir com outra pessoa, né? Pelo menos nesse início aí do desmame. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês aí com a minha experiência, que vocês se sintam aí mais próximas a mim, compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu volto para responder vocês, tá bom? E se vocês gostam desse assunto, querem ver um pouco mais da minha maternidade, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo para eu saber. E pretendo trazer mais vídeos aí relacionados a esse assunto, a minha maternidade, compartilhar um pouquinho aqui no canal sobre o meu maternar também, tá bom? É isso, beijo, até mais, até o próximo vídeo.